Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavo Malchutcha Yaseh Ritzoncha Kebashamayim Ken Ba'aretz Et Lechem Ruhenu Ten Lanu Hayom Usar Lanu Al Chataenu Kemot Shesorchim Gam Anachnu Lachotim Lanu Ve'al Tevienu Litein Hisayon Ki ilmatenu min ha'ra Ki lecha ha'malacha ve'hagvura ve'hatiferet le'olmei olamim. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito. Bondoso Deus e Pai, vem falar nos nossos corações, operar em nossa vida, derramando da tua misericórdia, do teu poder e da tua graça, Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, derrama da tua misericórdia, manifestando o teu poder e a tua graça em nossas vidas. Poderoso Deus e Pai, se conosco, fala aos nossos corações, estenda as tuas mãos, derramando, Senhor, o teu poder e da tua graça. Fala conosco e abençoa, Jesus. Vamos meditar na tua santa palavra. Ser com a tua igreja. Opera em nossas vidas, Senhor. Assim eu peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gênesis, Bereshit, capítulo de número 22. Vamos ler somente um versículo de número 14. Nós vamos falar sobre as providências, algo sobre providência do Senhor. Gênesis 22, 14, Bereshit, o livro No Princípio, capítulo 22, versículo 14, nos diz assim: Abraão chamou ao lugar Adonai Ire, ou Adonai vê, ou ainda Adonai proverá, como se disse nesse dia na montanha, Adonai é visto. Amém. Somente esse versículo, os irmãos podem assentar-se neste momento. Como eu disse, falando sobre a providência de Deus, e logicamente para as nossas vidas. Está falando aqui, está colocado certo aqui. Providência de Deus para a nossa vida. A palavra que Abraão falou naquele momento, quando o Senhor lhe pede uma prova de sua fé. Logicamente que ele, por isso, foi chamado o pai da fé, porque foi um pedido muito difícil, Alguém que esperou por tantos anos, 25 anos, errou no meio do caminho, por não saber aguardar a promessa do Senhor,
às vezes nós recebemos uma promessa do Senhor, o Senhor nos dá uma promessa, usa um vaso para nos transmitir algo da parte de Deus, e na maioria das vezes o Senhor não promove uma data, não nos dá uma data. Ele diz que vai acontecer para que nós possamos, logicamente, esperar, ficarmos aguardando o cumprimento daquilo, né? E muitas pessoas pelo meio do caminho acabam desanimando, acabam achando que o Senhor não falou, né, pelo profeta, que o profeta não falou a verdade, e não sabem esperar o momento certo. Uma coisa eu sei, que se o profeta falou da parte do Senhor, aquilo vai se cumprir, desde que a pessoa a quem recebeu-se a promessa, ela permaneça no seu lugar. Quando é algo falado, como os profetas trouxeram muitas coisas sobre povos e sobre a humanidade, isso daí depende se o povo estiver ou não, né, na presença do Senhor, porque é uma profecia para a nação, é uma profecia para todos os povos. Então isso vai depender se todas as pessoas se convertessem ao Evangelho, do mesmo jeito aconteceria aquilo que está previsto para as nações. Mas quando é profecia individual, então eu sei que eu preciso estar no lugar, eu preciso estar na hora certa, no lugar certo, porque muitas vezes eu posso perder a bênção. Se a bênção era para aquele período, eu posso perdê-la. Se não era, eu vou atrasar a bênção muitas vezes a chegar na minha vida, porque eu não entro na posição. Mas quando estamos no lugar, quando nós permanecemos firmes, quando nós não desanimamos, no momento certo, ainda que demore, ainda que não seja tão rápida, né, a bênção do Senhor para chegar em nossas vidas, temos a certeza de que ela vai cumprir. Quando o Senhor chama Abraão, ele não tinha filhos, a sua esposa, foi provado isso, que ela não poderia ter filhos, porque ele teve filho com outra, e com outras mulheres, melhor dizendo, porque depois ele teve mais uma mulher quando ele ficou viúvo. Então o problema não estava em Abraão, estava em Sara, mas havia uma promessa, e ele pelo meio do caminho não esperou o momento certo, e ouvindo a voz da sua mulher, juntando a fome com a vontade de comer, ele acaba saindo fora das promessas do Senhor e trouxe um grande problema para a sua vida, para a vida da sua esposa, que deu essa ideia, e para a vida de todos os seus descendentes até os dias de hoje. Consequência de um erro. Por isso, eu sempre falo para os irmãos, pecou, pede perdão, para que você seja restaurado a sua vida. Agora, consequência, pede misericórdia, porque ela vai ter, muita ou pouca, então a única questão nossa é pedir a misericórdia do Senhor para que não haja segundo aquilo que nós plantamos, para que nós não venhamos a colher tudo aquilo que nós plantamos, então precisamos da misericórdia do Senhor. Mas o perdão vem, o perdão ele é imediato e ele chega quando nós realmente pedimos. E aí ele ouve a sua esposa e acaba complicando a sua vida. Mas depois chega um momento, 25 anos depois da promessa que o Senhor fez a ele, ele então passou a ser pai. Agora com mais uns 14, 15 ou 16 anos, não sabemos, o Senhor faz uma prova com ele e diz para ele: olha, agora eu quero esse daí que você esperou por 25 anos para que ele nascesse, e agora amou ele durante todos esses anos como filho único, o outro já havia sido dispensado, embora ele mesmo não queria fazer isso, ele dispensou, mas o Senhor quase que se obrigou a cuidar do filho dele, porque era filho de Abraão, e a promessa para Abraão era de prosperidade para os seus filhos, então, embora houve o erro, o filho não tem culpa, o filho não tem culpa. O que acontece muitas vezes com pais, eles que se separam,
jogam todos os problemas nos filhos. Aí a mulher não deixa o pai ver, né, a criança depois de separado, e começa uma encrenca, e a criança não tem culpa nenhuma. Eu espero que vocês nunca se separem, mas não faça nunca isso, porque a criança não tem culpa nenhuma. Por isso o Senhor foi obrigado a salvar a sua mãe, porque sem a mãe também ficaria descuidada, e salvar a criança, Mas Abraão não queria, mas fez, sem querer, mas acabou fazendo e dispensando aquela criança pelo deserto. Sabia que ia morrer, Eles sabiam que não conseguiria naturalmente enfrentar o deserto, mas o Senhor cuidou. E agora ele amou aquele filho, ele ama Isaac, e ele ama com todo amor, só ele. E o Senhor então faz uma prova com ele e fala: olha, eu quero ele de volta, eu dei ele para você e eu quero ele de volta. Muitas pessoas não aceitam, e eu sei que é duro, é muito difícil nós aceitarmos a perda de um filho, quanto mais criança, ou seja, o filho talvez a idade que for. Os pais não têm esse desejo. Os pais dão a vida pelos filhos, e agora ele mesmo tem que tirar a vida. Imagine a situação de Abraão ter que tirar a vida do seu filho. Então naquele momento o Senhor faz a prova com ele, não deixa, impede que ele fizesse aquela prova, envia o cordeiro, que ele já havia confiado no Senhor, quando seu filho pergunta, e o cordeiro, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está o cutelo para o sacrifício, mas nós não trouxemos nenhum cordeiro. E aí Abraão fala: o Senhor proverá, E aí depois ele chama aquele lugar de Adonai, o Senhor Irê, ou alguém fala Jirê, por causa do J aí, Jeová Jirê, o que não é nem pronunciado, mas Adonai Irê, aquele que vê, aquele que provê, aquele que dá a provisão. E é esse mesmo Senhor que estava com Abraão, que falou com Abraão, que fez promessa com Abraão. Ele é o mesmo Senhor nosso. Ele é o mesmo Senhor que provê as nossas necessidades. Então, quando nós estivermos necessitados, é aquele mesmo Senhor que tem todo o poder, que agiu na vida daquele homem, que foi chamado, que ouviu a voz do Senhor, que saiu da sua terra, saiu da sua parentela, embora leve o seu pai. E aí o Senhor não falou mais com ele, que não era para ele levar seu pai. Ele leva um pai, um primo e um sobrinho, leva o pai, leva o sobrinho, e o Senhor não fala mais com ele enquanto seu pai estava vivo, e o seu sobrinho depois vem dar complicação na sua vida, justamente porque, como eu disse, não segue a ordem do Senhor. Nós somos tendenciosos a isso. Ainda que o Senhor fale conosco, nós temos outros planos, nós achamos que aquilo é muito difícil quando o Senhor nos pede algo, e nós não queremos aceitar. Muitas vezes não queremos aceitar o que o Senhor nos fala, e aí começamos a querer fazer algo além ou aquém daquilo que o Senhor nos pede. E ele fez, ele leva o seu pai, não quis despedir do seu pai, e o Senhor não fala mais com ele. E depois o seu sobrinho também veio causar divisão com ele, e ele teve que lutar depois pelo seu sobrinho, fazendo guerrear com o seu sobrinho. Tudo isso porque ele não obedeceu a voz do Senhor. Sai da tua terra e deixa a tua parentela. E ele trouxe ali, Nós precisamos saber ouvir a voz do Senhor e confiar que Ele é poderoso. Confiar que se Ele tem falado conosco, não que nós não possamos pedir prova. Eu já ouvi alguém dizer que nós não devemos nunca fazer como Gideão. Não creio dessa forma também. Podemos, se há dúvidas muitas vezes dentro de nós,
e nós somos pessoas que duvidam das coisas, dos acontecimentos, né? Não há problema nenhum, nós fazemos prova com o Senhor. Mas se ouviu, atenta para que ore, busque ao Senhor e procura, né? Se acaso foi o Senhor, as provas vão dar certo. E como eu disse, muitas vezes demora-se alguns anos, alguns meses, alguns dias para acontecer. Nós queremos para ontem. Tudo aquilo que é de bom, nós queremos para ontem. O que é de mal, a gente quer bem longe, né? Quando falou que a lua de sangue ia aparecer no domingo, acho que foi domingo passado, né? Eu me lembro. Não sei se foi esse ou outro, já me perdi. E aí amanheceu chovendo, chuvoso, né? E a repórter disse que somente dali a 18 anos que iria ter de novo. Eu falei, então eu espero mais 18, né? Vou esperar mais 18 anos, não quero morrer não, né? Fico mais 18 anos para ver a lua de sangue, tentar ver a lua de sangue. Então ninguém quer, ninguém está querendo, né, a morte, buscando a morte, mas tenha certeza de uma coisa: se o Senhor falou e você ficar firme, vai cumprir a promessa na sua vida. Nem tudo que o Senhor falou poderá cumprir, se acaso você não estiver no seu lugar, né? Porque quando vem a promessa do Senhor, Ele tem que achar-nos no lugar certo, porque é promessa individual, lembre disso. Promessa individual depende do indivíduo. Promessa coletiva não depende, a não ser que tenha algo para ser feito, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu venho. Então, se todos os judeus orassem, buscassem, o Senhor teria dado um outro rumo. Como não ligaram, como não fizeram isso, então aí mesmo aquilo sendo coletivo, o Senhor não pôde agir, porque na realidade eles abandonaram, né? E Ele diz o meu povo, quer dizer, Ele fala de um modo geral. De modo geral, nós sabemos que tem sempre errado, mas a imensa maioria precisaria estar na posição para que o Senhor pudesse trabalhar nas vidas. Mas quando é promessa individual, vai depender do indivíduo, vai depender, né? Então nós precisamos ficar na presença do Senhor, e ali então Ele chama aquele lugar de o Senhor que vê, Ele vai prover. Quer dizer, Ele é a nossa provisão. Não precisamos ter medo dos acontecimentos. Não, principalmente o Brasil tem passado por uma grande dificuldade. Estamos passando num momento difícil. Esses dias que eu estive lá, todos os dias aumento de gasolina, aumento de álcool, aumento do diesel e assim por diante, aumento do dólar, né? O dólar chegou a estourar aí a quase R$5 cada dólar, né? Então passamos por um momento difícil, podemos passar, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele é o Deus que vê, porque a mesma raiz, né, da palavra irê é aquele que vê e é aquele que provê, porque se Ele vê, se Ele enxerga, Ele pode dar a provisão também. Se Ele não está nos enxergando, nunca chegará a provisão, né? O meu pai sempre dizia: aquilo que não é visto não é lembrado. Então precisamos ver. Como Ele é aquele que tudo vê, então Ele também é aquele que tudo provê para nós, né? E vai nos dar toda a provisão necessária. É o Senhor provedor. E nós vemos algo dentro da palavra de Deus que está no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, Melahim Bet, seu nome hebraico. No capítulo de número 4, nós vemos o Senhor cumprindo essa provisão para com pessoas que estavam necessitadas. Então, se há necessidade, uma das condições para que o Senhor possa prover algo na minha vida é o estar necessitado. Se eu não necessito, o Senhor logicamente não vai dar. Ele dá para quem? Para aqueles que estão necessitados. Capítulo 4, versículo 1 a 7 diz assim:
A esposa de um dos discípulos dos profetas queixou-se com Elisha, ou Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, ela disse, e tu sabes que ele temia Adonai. Agora um credor vem tomar meus 2 filhos como seus escravos. Elisha perguntou a ela: o que eu poderia fazer por você? Diga-me o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de óleo. Então ele disse: vai e tome emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos, e vasilhas vazias, e que não sejam poucas. Então entre, feche a porta com você e seus filhos dentro, e derrame o óleo em todas essas vasilhas, e à medida que elas forem se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam para ela as vasilhas enquanto elas enchiam. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: traga-me outra vasilha. Mas ele respondeu: não há outra vasilha. Então o óleo parou de fluir. Ela veio, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o óleo, pague sua dívida, então você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Providência, provisão de alguém que estava necessitado e procura o homem de Deus para o auxílio. Ela não sabia, talvez ela procurou a pessoa certa, não foi atrás do rei, não foi atrás dos poderosos da época. A Bíblia nos relata que Eliseu vivia ali com os seus discípulos que estavam naquela escola profética, e viviam precariamente, precisavam colher arbustos, ervas do campo para estar se alimentando. Então eles não tinham dinheiro. Então ela recorreu a Eliseu, sabendo que ele não ia tirar nenhum prata, nem ouro, para dar para ela pagar os credores. Logicamente ela procura o servo de Deus. Por quê? Porque ela sabia que o servo de Deus teria da parte do Senhor algo para ela. Teria da parte do Senhor a solução do seu problema. E ela necessitava, fez o que? Ela correu até aonde estava o homem de Deus. Nos querendo mostrar o quê? Que na nossa necessidade, a Bíblia nos diz assim: consulta os santos. Consultai os santos nas suas necessidades. E veja que a palavra nos enfatiza e localiza quem nós devemos consultar. Muitas pessoas às vezes consultam outras coisas, mesmo pessoas dentro da casa do Senhor, não fazem o que a palavra diz, por isso dão cabeçada, por isso fazem as coisas erradas, entram em mais frias, não conseguem sair dos seus apuros. Por quê? Não fazem aquilo que o Senhor determina. Consultar os santos, ele determina bem certo, os santos nas coisas. Consultar os santos, aumenta, dá mais agudo. Consultar os santos na sua necessidade. Então as pessoas acabam entrando num erro muito grande por causa disso. Quem vai consultar qualquer um, e não vem consultar as pessoas certas. Mas essa mulher foi esperta. Ela não lamentou com nenhum dos outros que estavam na escola dos profetas ali, dos discípulos de Eliseu. Ela vai com Eliseu: olha, ele era um servo fiel e ele morreu, partiu para a eternidade. O Senhor convocou e ele teve que se apresentar, não teve uma outra oportunidade, e agora os credores daquelas pessoas que ele talvez emprestou alguma coisa, estão querendo levar os meus filhos. E aí Eliseu, então, da parte do Senhor, opera, ele nem pôs a mão. Veja que Eliseu nem colocou a mão, ele determina que ela fizesse de uma forma, e a própria mulher foi fazendo, e o Senhor confirma a sua palavra. O Senhor vai dando a provisão para a vida daquela mulher, ainda dando sustento a ela
para o resto da vida, para que ela pudesse viver, não somente pagar a dívida e ter os seus filhos próximos, mas também agora ela pudesse viver no resto, até que seus filhos se tornassem adultos e pudessem também estar trabalhando. Então qual é o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sair do nosso lugar para consultar os santos. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, né? Precisamos buscar. Não podemos ficar muitas vezes de braços cruzados esperando, não. O Senhor sabe da minha necessidade, Ele sabe, mas Ele quer ouvir a minha voz, quer ouvir a sua voz, chegando até Ele, falando, buscando, né, alguém que possa ajudar na intercessão para poder receber o milagre na sua vida, porque o Deus provedor, Ele está pronto a responder àqueles que o buscam. Ainda mesmo dentro do livro de 2 Reis, um pouquinho mais para frente, no capítulo 6, nos versículos 24 e 25, capítulo 6, versículo 24 e 25. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei de Aram, da Síria, reuniu o seu exército, subiu e montou o cerco em Shomron, que é Samaria. Nesse tempo, havia uma grande fome em Shomron, e eles mantiveram o cerco, até que uma cabeça de jumento chegasse a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba chegasse a valer 5 peças de prata. Diz que o esterco de pomba tem potássio. Enquanto o rei de Israel estava passando próximo ao muro, uma mulher gritou para ele: socorro, meu senhor, o rei. Ele disse: se Adonai não socorrer você, como pode esperar que eu socorra? Não há nenhum grão e não há nenhum vinho. Veja o que ele está falando, qual a necessidade que eles estão passando, né? Fome, cerco ali em Samaria, e ele não tinha o que fazer. Gritaram para ele: rei, olha, se o Senhor não te fizer, eu não posso fazer nada, nada eu posso fazer. Mas o capítulo 7, versículo 1 nos diz: Elisha respondeu: ouça a palavra de Adonai. Eis o que Adonai diz: amanhã, por volta dessa hora, uma medida de farinha fina será vendida por apenas uma peça de prata, e 2 medidas de cevada por 1 peça de prata no mercado, no portão de Shomron, né, ou de Samaria. Versículos 5 a 8. Antes disso, né, na parte que eu pulei, o que acontece? O rei foi esperto, né? Ele não se dava muito com Eliseu, porém ele manda alguém lá falar com Eliseu. Vai lá falar, né? A solução está nele. Um pouco antes disso veio lá o exército, né? E erraram o caminho, foram parar na presença de Eliseu. Eliseu leva todo o exército, ficaram todos cegos. Eliseu leva lá o exército, entra em Samaria, mostra lá, quando abre a visão, eles estão cercados, assustam, né? Eliseu fala: ninguém vai pôr a mão neles, porque eles são meus, né? Eu que trouxe eles aqui, só para provar, né? E aí eles foram embora. Mas passa o tempo, se levanta lá, Ben-Hadad, né? Se esse nome for hebraico, deve ser filho do amado. Filho do amado, o nome desse rei. E aí ele vai e cerca ao ponto de eles passarem fome, não tinham mais o que comer, ao ponto de que acontece uma história drástica, em que uma mãe mata o filho para comer, se não tem comida, e elas se reúnem e falam: eu vou matar meu filho hoje, e você mata amanhã. E aí matou o filho, comeram o filho,
E aí quando chegou no outro dia, foi matar o filho da outra. Ela falou: não, meu filho ninguém vai matar não. Você foi louca? Eu não sou louca não. Eu comi seu filho, mas não vou dar o meu para você comer não. E aí começa o desespero, né? E o rei então entra em desespero. E aí ele viu que não era só fome, as pessoas tinham perdido o juízo. Perderam o juízo. Mataram o filho para se alimentar. Perderam o juízo, né? Ainda bem que a outra lá só aproveitou, né? Então mata o seu primeiro, quando matou o dela, ela falou: meu não, né? Ela foi mais esperta, aproveitou-se do filho da sua vizinha, mas não deu o seu filho para ser morto. E aí o rei então desespera, manda buscar Eliseu. Vai lá atrás de Eliseu. Foi buscar quem? A pessoa certa. A pessoa certa, né? Ele poderia ter aí com alguma amizade com algum rei e mandar aí que chamasse algum exército para ajudar. Naquele tempo os reis faziam isso, né? Se juntavam vários reinos para atacar ou para se defender. Mas não, ele foi na pessoa certa, ele foi atrás de Eliseu. E Eliseu então disse para eles: olha, tá difícil assim, estão comprando uma cabeça de jumento por 50 peças de prata, né? O esterco de pomba aí por 50 peças de prata. Imagine comer esterco de pomba por causa do potássio, né? Banana também tem potássio. Mas imagine que situação que passavam aquelas pessoas naqueles dias. Mas busca quem? O homem de Deus. Busca alguém que podia e poderia dar a solução, porque tinha uma comunhão com o Eterno, com aquele que é provedor, com aquele que tudo vê, né? Mas o que precisou? O necessitado correr atrás, ir atrás, né? Se humilhar. Ele não gostava de Eliseu, mas teve que mandar o servo lá: vai lá, pede. E Eliseu então dá essa, dizendo que as coisas iriam mudar. Mas veja o versículo 5 a 8. Durante o crepúsculo eles foram ao acampamento de Arã, dos sírios. Entretanto, quando chegaram aos arredores do acampamento de Arã, não viram ninguém, porque Adonai tinha provocado o exército de Arã para ouvir o som de carruagens e cavalos, que soou como um enorme exército. E eles disseram uns aos outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis de Ritim, os reis egípcios, para nos atacar, porque eles eram contrários a esses reis, né? Eles saltaram e fugiram no crepúsculo, abandonando suas tendas, cavalos, jumentos, todo o acampamento exatamente como estavam, e correram para salvar a sua vida. Quando esses homens com Sarate, que tinham doenças de pele, chegaram aos arredores do acampamento, eles encontraram em uma das tendas, comeram, eles entraram em uma das tendas, comeram, beberam, então pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Em seguida eles retornaram e entraram em outra tenda, tomaram outras coisas ali e saíram para escondê-las também. E aí o versículo 9: finalmente eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo é errado. Em um tempo de boas novas como este, não deveríamos guardá-las para nós mesmos. Se esperarmos até o amanhecer, receberemos apenas castigo. Então vamos e contemos a casa do rei, né? Então veja que o Senhor provocou medo, barulho, som. Não tinha ninguém, não tinha exército, mas a palavra nos diz, né, que o Senhor provocaria medo dos nossos inimigos de nós, né? E aí então, através não podemos dizer daquele aparato, mas daquela manifestação sonora, eles com medo correram e abandonaram, deixaram tudo para trás, né? Porque quem salva pela vida é melhor correr sozinho. Então deixaram tudo que eles possuíam para enriquecer Israel, né? E houve entre aqueles lá um que duvidou.
um general lá, um ministro, talvez, do rei, e falou que não iria acontecer. Ainda que as janelas dos céus se abrissem, nunca aconteceria o que Eliseu estava dizendo. Porque Eliseu falou que as coisas voltariam a ser fáceis novamente. E aí nós vemos então no versículo 16 a 20, ainda do capítulo 7, e nos diz: então o povo foi e saqueou o acampamento de Arã. Assim uma medida de farinha era vendida por apenas uma peça de prata, e 2 medidas de cevada eram vendidas por uma peça de prata, em cumprimento ao que Adonai tinha falado. O rei pôs como encarregado do portão o servo no braço de quem ele se apoiava. Quer dizer, foi lá para segurar o povo, ó, vamos um pouquinho de cada vez, né? Pois lá o ministro, e o povo pisoteou no portão, de modo que ele morreu, como o homem de Deus tinha dito que aconteceria ao falar, quando o rei veio a ele. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, por volta desta hora, 2 medidas de cevada serão vendidas por apenas uma peça de prata, e uma medida de farinha fina por uma peça de prata no mercado, no portão de Chongão. O servo respondeu ao homem de Deus: isso não aconteceria, nem mesmo se Adonai fizesse janelas no céu. E Eliseu lhe tinha dito: muito bem, você mesmo verá essas coisas com os próprios olhos, mas não comerá nada. Foi exatamente isso que aconteceu a ele, porque o povo pisoteou no portão, de forma que ele morreu. Providência para uns, né, e prejuízos para outros, aqueles que não acreditam, né, no poder do Senhor, no poder que o Senhor pode fazer, na providência, na provisão. Por isso, irmãos, não tenham medo. Quem entrar na frente da sua bênção: mas aquela bênção era minha. Olha, se alguém entrar na frente, cuidado, cuidado. Se a bênção é sua e a pessoa tentar impedir, não crer, né, duvidar, ele vai morrer pisoteado, não vai aproveitar. E a bênção era para ele também, imagina, a bênção era para ele, e ele duvidou, né, e fez pouco ainda, dizendo que nem se o Senhor abrisse as janelas do céu. Olha, o Senhor abriu a janela do céu. Malaquias depois escreve que os dizimistas, né, terão a bênção do Senhor, que o Senhor abrirá as janelas do céu para que nada falte, né? Então abrirá janelas em nosso favor. E ele disse: olha, nem que o Senhor abrisse janelas do céu. Não creu, mas aqueles que creram, que esperaram, que confiaram, foram beneficiados. Chegaram lá e encontraram o alimento daquele povo que trazia, né, para a guerra, logicamente. Não viam nunca sem alimento, estavam super preparados, porque vieram para matar o povo de fome, então eles precisavam ter comida por muitos dias. Então supriram de muitos dias de provisão, e essa provisão serviu para o próprio Israel, que não plantou, que não colheu, mas que aproveitou daqueles que plantaram e daqueles que colheram. Por isso, irmão, não fica preocupado. Quando a sua bênção, se você confiar no Senhor, né, você não vai plantar, você não vai ter o trabalho de plantar, você não vai ter o trabalho de colher. A única coisa que você vai lá e pegar. Por quê? Se você confia no Deus que tudo pode fazer, no Deus que é provedor, se você tem sido fiel, né, e aguarda nas promessas do Senhor, confia que o Senhor, nas suas necessidades, o Senhor vai prover. Vai prover. E prover. Isso é provas que eu estou dando, né, dentro da palavra de Deus, para que os irmãos tenham certeza de que quando nós clamamos, se necessitamos, nós vamos receber. Tenha certeza disso. Mas também o Senhor, naqueles que estão em aflição, né, nos dias mais difíceis da nossa vida, nós também podemos, né, receber do Senhor, confiando, ainda mesmo no livro de Reis, que é um relato histórico dos reis de Israel, daquilo que aconteceu de bom, daquilo que aconteceu de ruim, né, dentro da nação de Israel. É um livro histórico, Reis, Crônicas, né, são livros históricos, mas inspirados pelo Senhor. O Senhor quis que nós
pudéssemos saber da sua providência. Quando nós clamamos, ali nós vimos, né, alguém que procurou o servo de Deus, né, procurou a pessoa certa. Mas se nós temos um contato com o Senhor, nós mesmos podemos procurar. Ainda em 2 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 19. 2 Reis, Melarim Bet, capítulo 19, versículos 15 a 19, nos diz: Isquiahu, ou Ezequias, fez na presença de Adonai a seguinte oração: Adonai, Deus de Israel, que habita sobre os querubim, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Volta teus ouvidos, Adonai, e ouve. Abre teus olhos, Adonai, e vê. Ouve as palavras que Sanherib enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Adonai, que os reis de Ashur têm feito das nações e de suas terras no deserto da Síria, né? E têm lançado os deuses deles no fogo, porque eles não eram deuses, simplesmente eram o produto das mãos de homens, madeira e pedra. É por isso que eles puderam destruí-los. Agora, pois, Adonai, nosso Deus, por favor, salva-nos do seu poder, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Adonai, Deus, somente tu. Então, nós vemos nessa palavra o quê? Que o próprio rei Ezequias, ele vai até a casa do Senhor. Ele recebe uma carta dos assírios que cercaram, e ele então apresenta essa carta. Vai à casa do Senhor, lê a carta diante do Senhor, faz uma oração confiante, né, que o Senhor que provê nas nossas necessidades, que quando nós estamos passando por dificuldades e tribulações, nós temos com quem recorrer, a quem recorrer. Não estamos sozinhos, por mais que nós podemos pensar, porque às vezes as coisas ficam tão difíceis na nossa vida, que às vezes a gente acha que nem o Senhor está nos ouvindo, não encontramos ninguém, os amigos somem, desaparecem, às vezes até a provocação do próprio Senhor para com as nossas vidas. Ele impede muitas vezes, porque Ele quer que nós possamos chegar até Ele. Não quer falar claramente, né? Porque já falou muitas vezes. Ele quer deixar entender, como diz por aí, ele bate na canga para o burro entender, né? Para saber que é para andar, que é para parar, que é para virar. Na hora de andar, andar, na hora de parar, na hora de virar. Então ele bate na canga. Bate na canga, o burro entende, né? E ele faz isso conosco, não fala. E ele fica esperando que nós venhamos a clamar. E Ezequias então recebe essa carta de afronta, falando: ó, ninguém segurou, nenhum Deus das nações vizinhas segurou. E ele então faz esse relato na sua oração. Também eles não eram deuses, mas o Senhor é todo poderoso, e nós se servimos, né? E esperamos. Aí no versículo 35 e 37, naquela noite o anjo de Adonai saiu e feriu 185.000 homens no acampamento de Ashur. Na manhã do dia seguinte, lá estavam eles, todos eles, cadáveres, mortos. Então Sanherib, rei de Ashur, partiu e retornou à sua habitação em Nínive. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de Nisroch, seu Deus, seus filhos Adrimelech e Sharezer o feriram com a espada e fugiram para o território de Arará. Então seu filho Esar-Hadon tomou o seu lugar como rei. Veja que ele desafiou, né?
o Senhor tomou providência com ele. Com os outros ali, na outra história, nos tempos de Eliseu, o Senhor só manda o exército embora, mas ali o rei desafiou. O rei manda escrever uma carta, olha, vai lá, vamos escrever a carta aí, fala que nenhum Deus, o seu Deus também não vai. Esse Deusinho aí que você fala que serve, né? Vocês, no tempo, pronunciavam aí o seu nome, né? Falavam o nome correto dele, mas fala que nenhum Deus segurou, o seu Deus não vai segurar também. Desafiou. O Senhor mata os soldados, ele foge, e lá os seus próprios filhos matam ele, né? E outro filho dele toma o seu lugar, por causa do desafio ao Senhor. Não brinca com o Senhor, né? Não brinca que ele toma a providência necessária e confia, ora. Então ele ouve os necessitados. Se nós orarmos, ele vai nos ouvir, ele vai responder a nossa oração, não só quando procuramos, né? Mas quando nós buscamos também ao Senhor, aquele que tudo provê, ao Senhor que provê todas as nossas necessidades, né? Ierê, o Senhor que provê, que vê e que provê. E também, né, quando nós buscamos socorro, né? Estamos buscando a sua presença. Nós vemos isso agora no Segundo Testamento, no livro de Marcos, capítulo de número 5. A Bíblia nos relata algo de alguém que estava necessitado e correu, né? Correu para a pessoa certa. Mateus capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29. Às vezes até calado, né? Mas com ações. Depende das nossas orações, ou melhor, das nossas ações. O 24, Marcos 5, 24 até o 29. E Yeshua foi com ele. Uma grande multidão o seguia e apertava. Entre eles estava uma mulher padecendo de hemorragia há 12 anos. Ela sofrera muito sob o cuidado de vários médicos, gastou todas as economias, mas em vez de melhorar, somente piorava. Ela ouviu falar de Yeshua, então se aproximou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tocar em seu manto, serei curado. A hemorragia cessou instantaneamente, e ela sentiu em seu manto, e ela sentiu em seu corpo que havia sido curada da doença. No mesmo instante, Yeshua percebeu, né, que havia saído o poder dele, e virando para a multidão perguntou, quem tocou em minha roupa? Então nós vemos essa mulher necessitada que vai atrás do seu problema, enfrenta uma multidão, enfrenta uma situação difícil, mas não perdeu foco, não perdeu visão, né? Ali foi vencendo aquela multidão, que às vezes as pessoas querem as coisas fáceis, pedem ao Senhor, mas querem tudo na mão, né? Não querem ter um sacrifício, não querem passar por um momento difícil, por algo apertado, não, elas querem na hora, né? E não querem dar-se. E ela então colocou-se à disposição, foi ao objetivo e alcançou, porque ela dizia consigo mesma, se eu só tocar, não precisa mais nada, nem falar com ele não precisa, mas se eu tocar, né, nas suas vestes, na orla dos seus vestidos, aonde ficava, e para os judeus, né, é sagrado, eles têm uma amarração nas suas vestes, até os dias de hoje eles carregam, né, esse chale de oração, né? E há dois tipos de chale, há o grande e há o pequeno se carrega no corpo. Então você quando vê os judeus, você vê pelo menos dois barbantinhos passando na frente e atrás, mas ele tem mais alguns lacinhos, né? Como aquelas cortinas que tem aqueles fiozinhos, né? E eles fazem isso. E no tempo de Jesus eles usavam mesmo no vestido, na borda dos vestidos, e eles tinham, né, esses fios, e ali cada tribo tinha o modo de dar o nó,
Então você conhecia até a tribo da pessoa pelos nós que eram feitos, da forma de nós. Cada tribo adotou um tipo de nome. Hoje eles usam isso, né? Usam em cima da cabeça, ou usam no corpo, né? Que é o Talit Agadol, que é o Gadol, né? Que é o grande, ou o Caton, que é o pequeno. E eles consideravam muito mais naquela época que aquilo era sagrado. O Senhor mandou que eles fizessem aqueles chamados tzitzit, que eram aqueles fios, né, que estavam na borda. Então ela pensou, se eu tocar, ali é santo, e ele está, né, vestido, e ela tocou. Não tocou aqui sim, não, tocou no manto não. Ela foi tocar lá naquele lugar santo, sagrado das vestimentas dos homens, né? E tocou na veste de Jesus. Tocou, e ali ela foi curada. Mas antes disso, a Bíblia nos relata, nos versículos 22, né, 23, nos relata de Jairo. Eu não vou ler por causa do tempo, mas nos relata a passagem de Jairo também, que procura Jesus. Procurou na sua necessidade. Procurou Jesus para a solução do seu problema. Procura Jesus aqui para que tivesse o seu problema solucionado. E posterior a isso, né, quando a mulher ela é curada, Jairo também ele recebe, né, a cura da sua filha. Como disse, nós não vamos ler. Então nós vemos pessoas o quê? Que procuraram o Senhor nas suas necessidades. Também não vou ler, mas os irmãos podem ler no Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30, quando a mulher Ciro-fenícia chegou. Não era uma filha de Israel, mas ela chega até Jesus e consegue a bênção, se humilha diante do Senhor. As crianças estão conversando muito aí, os irmãos estão olhando. E essa mulher chega até Jesus, e Jesus então lhe dá, pela sua humilhação, lhe concede. E também teríamos ainda quando o paralítico do tanque de Betesda, que estava ali para receber uma bênção, e Jesus passa, né? Jesus passa. Então ele veio ao encontro para nos socorrer. Então muitas vezes, ainda que nós não tenhamos pedido, o Senhor pode nos socorrer. O Deus da provisão pode nos socorrer quando nós buscamos os santos. Pode nos socorrer quando nós estamos necessitados e nós mesmos buscamos, né? Quando nós buscamos de Jesus, ou mesmo Ele pode socorrer, ainda que eu nunca tenha pedido, estou esperando a bênção, né? O Senhor pode se encontrar comigo. É o Senhor da provisão, é aquele que provê segundo a minha e segundo a sua necessidade. Então nos basta o quê? Crermos, sermos fiéis e sabemos que há solução para o nosso problema. Nós servimos ao Deus provedor, aquele que está pronto, que vê, e nós podemos pensar que Ele não está vendo, mas Ele está vendo. E no momento certo, quando nós clamarmos a pessoa certa, quando nós buscarmos a ajuda certa, ou mesmo ainda, o Senhor pode se compadecer de nós e vir ao nosso encontro. O que Ele precisa é nos encontrar no lugar certo, porque se aquele paralítico não estivesse lá, naquele lugar, não teria a sua bênção. Mas ele estava aguardando o momento, não conseguia, né? Não conseguia, porque quando a água era agitada, ele não tinha possibilidade, não tinha quem o ajudasse. Há outras pessoas que tinham outros problemas, pulavam primeiro do que ele e recebeu a bênção. O Senhor então se compadeceu. O que Ele quer mostrar para nós, e quando muitas vezes nós estamos sem possibilidade, né, Ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos estar esperando no lugar certo. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Eu só quero saber se há alguém aqui que veio, está hoje conosco, que precisa receber uma oração, que precisa fazer uma reconciliação com o Senhor. Hoje é o momento certo, agora é o momento certo de você fazer, porque a igreja vai orar por você, interceder. Todos nós vamos interceder por você.
Tem alguém no nosso meio para nós orarmos, que não se sente bem espiritualmente, que precisa de uma reconciliação, precisa da força? Nós queremos orar por você. Se não tem, que o Senhor então abençoe nesse momento e lhe dê outra oportunidade, se acaso tiver. Nós vamos estar em pé para orarmos a Deus. Vamos, aqui o nosso irmão Donaldo vai fazer essa oração, apresentando. Nosso irmão Diego vai orar pelos ofertantes e os dizimistas. E esse aqui é uma outra.